Olá pessoal, aqui é Rogério Lima e esse é mais um tutorial para o canal Tropical Cyborg. Esse tutorial aqui eu vou falar um pouco mais sobre iluminação. Eu vou avançar do ponto que a gente parou no tutorial anterior de iluminação e vou dar mais algumas dicas de como enriquecer a animação a partir dali. Como eu falei para vocês, o Three-Point Light, o esquema de 3 pontos, né, de iluminação de 3 pontos, ele não é o conhecimento definitivo sobre iluminação. Pelo contrário, ele é o primeiro passo, né? E a partir daquilo ali você vai enriquecendo. Então o que eu vou fazer aqui é dar mais algumas dicas e falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais o conhecimento da luz, de algumas particularidades de cada luz do cinema 3D e os usos dela, né? Como que você usa esse recurso para melhorar a sua iluminação, né? Hoje em dia o pessoal gosta muito de usar a iluminação global, né, HDRI, que é uma forma muito rápida e fácil de você conseguir bons resultados de iluminação, né? Sobretudo se você quer uma coisa bem realista, assim, não uma iluminação mais estilizada. Mas esse tipo de iluminação, de técnica, ele tem um problema que é exatamente quem já tentou fazer iluminação global, quem gosta de usar e tal, sabe que uma técnica, um recurso muito que demanda muito de processamento, né? Ele é muito intenso de processamento. Então, são renders que costumam demorar bastante e tal. Então, assim, se você está fazendo um estilo, uma ilustração, uma coisa que é uma imagem apenas, tudo bem, né? Você pode deixar ela renderizando e um render demorar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora. Tudo bem, é uma imagem que você está fazendo. Agora imagina se você está fazendo uma animação e você precisa de 30 frames por segundo de animação, né? Então esse tempo de render já passa a ser uma coisa meio que vai inviabilizar o seu trabalho. Então ah, o conhecimento de iluminação é muito importante para quem tem intenção de trabalhar com animação, porque você agiliza demais, você consegue resultados muito bons, né? Você tem um controle muito maior sobre a iluminação do que você usar um HDRI, fazer uma iluminação global, você controla a iluminação da forma como você quiser, se você dominar o conhecimento da luz, e você viabiliza, você consegue resultados muito próximos do que você conseguiria com uma iluminação global, mas com um render muito mais rápido, né? Então você otimiza o seu tempo de trabalho, né? Então a gente vai ver algumas dicas agora, partindo daquela iluminação de 3 pontos, de como a gente pode conseguir efeitos, a gente pode simular a iluminação global, a gente pode avançar no nosso conhecimento de luz e da forma como a gente ilumina os nossos modelos, né? Então, só para relembrar, vamos ver aqui como que estava o nosso render, né? Com aquela luz de 3 pontos, né? Como eu falei para vocês, você tem a luz principal, você tem a luz a luz secundária, que é a luz de preenchimento, e você tem o rim ou backlight, né? Que é justamente esse que vai dar esse contorno aqui de luz nos seus modelos, né? Então esse foi o ponto que a gente parou. Então agora vamos pensar aqui, né? Então digamos que ao invés, aqui eu botei um cenário sem textura nenhuma, sem nada, só para poder deixar mais evidente os efeitos da luz, né? Mas você imagina que ao invés desse cenário aqui, né, todo cinza, a gente tivesse um chão vermelho, né, vermelhão, bem vermelhão. Então vamos ver o que acontece aqui no nosso render, né? Então a gente tem aqui o vermelho, né? E a gente tem todos aqueles efeitos de sombra e tal que a gente estava conseguindo aqui
com a nossa luz, né? Agora você imagina, se isso aqui fosse uma iluminação global, o que é iluminação global, né? Na verdade, a luz, quando ela é projetada, toda a superfície, por mais fosca que ela seja, ela, de alguma forma, ela rebate um pouco de luz, como se fosse um espelho, né? Aquele espelho que você pega a luz do sol e você aponta ele para o outro lado, né? Toda a superfície ele tem um pouco dessa característica assim, de refletir a luz, né? Algumas mais brilhantes refletem mais, né? E outras mais foscas refletem menos, mas todas de alguma forma refletem. Então o que acontece? Se você tivesse aqui iluminação global, a luz do sol, a luz do ambiente, a iluminação que você está usando aqui, ela viria, né, seria projetada daquela forma que eu falei, em linha reta, mas ela bateria aqui nesse chão vermelho e ela ia rebater aqui em direção aos nossos modelos, né? Qual que é o efeito prático disso? E é o efeito que acontece com a iluminação global, né? Você tem uma invasão do vermelho aqui, né? Então isso é uma coisa muito fácil de vocês comprovarem na vida real, se vocês estiverem em um lugar que tenha uma superfície colorida e tal, e vocês aproximarem um objeto, ou a sua mão, ou qualquer coisa, você vai ver que ela vai ficar ligeiramente colorida com a cor daquele objeto, né? Esse é o efeito prático da iluminação global. Então, o que acontece? Como a gente não está usando aqui iluminação global, você tem uma sombra aqui que não tem nenhuma invasão do vermelho, não tem nada. Então você tem uma situação falsa, né? Assim, digamos, se a gente estivesse pretendendo aqui um realismo maior dessa cena, né? Então como que a gente faz para simular isso, né? Então a gente tem aqui, eu coloquei aqui na cena aqui, quando eu acendi a luz aqui, vocês já estão vendo que já houve essa invasão. Como que você faz isso? Eu coloquei aqui uma luz, uma area light, né, que é aquela que eu falei para vocês, que ela não é um ponto de luz, mas ela é uma superfície de luz, né? Então eu coloquei uma area light aqui, mais ou menos na região, como seria o chão, né, em volta aqui dos meus modelos, né? Eu posicionei essa area light aqui, como se ela fosse o chão onde os meus modelos estão apoiados, né? E na área light a gente tem aqui essa tab aqui details, né? Details. E nessa tab aqui a gente vai ter algumas coisas bastante interessantes. Para esse efeito particularmente, eu coloquei aqui, ó, eu cliquei nesse comandinho aqui, ó, Z Direction Only. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a luz dessa superfície seja projetada somente na direção Z e não em toda a direção, para baixo, para cima, tudo. Então ela só vai ser projetada na direção Z. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simular como se essa luz que bateu aqui na superfície vermelha, ela está aqui posicionada. Vocês veem que eu posicionei ela aqui bem aonde é o chão mesmo, né? Como se fosse o chão. Para a gente não correr o risco dela ficar embaixo do chão, né? A gente usa um outro recurso aqui também que é comum em todas as luzes aqui do cinema 4D, que é esse aqui, ó, Project, né? Nessa tabzinha Project, a gente sempre vai encontrar esse comando aqui, que é o mode, esse mode aqui. Nesse mode aqui você tem Include e Exclude. O que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer que essa luz, se não tiver nada aqui, né? Vamos tirar aqui no caso. Se não tiver nada aqui nesse tab aqui de objetos, isso quer dizer que a luz está afetando tudo na minha cena, né? Sem exceções, né? Se eu coloco aqui no mode Exclude, eu jogo aqui o Floor, o que está acontecendo? Essa luz ela vai afetar todos os meus objetos de cena, menos o chão, né? E se por outro lado eu colocasse aqui Include, você já vê aqui no viewport o resultado. Ela vai afetar apenas o meu chão, né? Ela vai incluir apenas o chão, né? E no caso aqui do Exclude,
ela vai afetar tudo menos o chão, né? Ela vai excluir apenas o chão. E assim você pode arrastar quantos objetos aqui que você quiser ou não quiser que essa luz afete, né? Esse tab aqui, ela é comum a todos os objetos, né? Todas as luzes do sistema 4D, e você pode controlar que objetos da sua cena você quer que aquela luz em particular afete ou não afete, né? Então aqui eu excluí o chão porque eu quero que o meu chão ele está rebatendo a luz, né? Então não me interessa que ele esteja mais iluminado ou que essa luz de alguma forma seja afetada pelo meu chão. Eu quero que ela só afete os outros objetos. Então, vamos ver o efeito aqui do render, né? Então, ó, o que a gente vê aqui? Ó? Vamos comparar. Essa aqui é sem essa luz, né, do chão, e aqui é com a luz do chão. Então você já vê que a sombra já ficou avermelhada, já tem uma pequena invasão de vermelho aqui no meu objeto. Então isso está simulando mais ou menos o efeito do rebatimento de cor do chão, né? Isso aí você pode usar, seja lá qual for a superfície. Eu usei aqui um vermelho, mas poderia ser uma madeira, ou uma pedra, uma coisa mais brilhante. Aí cabe a você, de acordo com a sua cena, imaginar que tipo de luz estaria sendo rebatida daquela superfície em direção ao seu objeto. E no caso aqui a gente só tem o chão, mas poderia ter uma parede que estaria rebatendo outra cor e tal, e você vai utilizar essa mesma técnica para simular o rebatimento das superfícies, né? Então o que acontece aqui? Eu coloquei com uma intensidade bastante grande, né, de luz para poder ter esse efeito, e coloquei aqui no Details também uma outra coisa aqui bastante interessante que também tem em todas as luzes aqui do cinema 4D, que é essa tabzinha aqui, ó, Fall Off. Ó. O que é o Fall Off? Fall Off, né? O Fall Off é porque assim, uma luz, se você pega uma lanterna, por exemplo, né? Isso é uma coisa que você pode ver, ou mesmo em qualquer luz. Você acende a luz na sua sala, ela não ilumina a casa inteira, né? Vai chegar a um determinado ponto no final do corredor, em algum lugar que essa luz ela vai perder aquela força. Então a luz, quando ela é emitida de uma fonte, ela vai perdendo intensidade de acordo com a distância, né? Então esse fall-off aqui, ele simula o efeito, essa luz da luz perdendo a força com a distância, né? E você controla aqui, ó, com essa raios decay aqui, a quantidade quanto de luz, né? Então assim, você vê aqui que tem um raio aqui, ó, de uma esfera, e essa esfera aqui representa aqui sendo o ponto de máxima intensidade, e nesse extremo aqui da esfera o ponto que a luz está com menos intensidade. Então ela vai perdendo aqui da intensidade máxima até chegar aqui não tem intensidade nenhuma, né? Então isso é uma forma também de você controlar a sua luz e dar mais realismo nas cenas, né? Então o que a gente já adicionou aqui, né? O rebatimento de cor do chão, né? Com essa luz aqui que eu coloquei, essa área light aqui, né? Então tá, beleza. Pô, já legal. Já ganhei alguma coisa em relação àquele meu triple anti-light inicial aqui. Eu já ganhei. Você já vê que já deu uma enriquecida na imagem, porque você deixa de ter só cinza e vermelho e você passa a ter outras tonalidades aqui de passagem, né? Que é a mistura das cores. E se esses objetos fossem coloridos, também você teria outro efeito, né? Você poderia usar outras áreas lights para simular, por exemplo, o rebatimento. Se esse cubo aqui fosse amarelo, por exemplo, ele poderia estar rebatendo o amarelo aqui nesse cilindro, esse cone, né? E por aí por diante, né? Então essa é uma técnica. Aí tá, então beleza. Então já me aproximei um pouco mais, né, da iluminação global com essa luzinha área. Outro efeito da iluminação global, né? Da mesma forma que ela rebate as superfícies, a iluminação global também se refere à iluminação que está sendo rebatida do ambiente, do céu, da parede, mesmo que esteja distante do seu objeto. Como eu falei, a luz ela rebate de todas as superfícies, com maior ou menor intensidade de acordo
com aquela superfície ser mais brilhante ou menos brilhante. Então, por isso que a gente tem aquele efeito, normalmente quando a gente usa a iluminação global, que é uma iluminação mais suave, porque a gente não está tendo apenas a luz direta batendo e projetando sombra, você está tendo também luzes com menores intensidades vindo de todas as direções do seu modelo, e não apenas de uma direção, né? Então, como que a gente simularia isso, né? Então, existe uma outra técnica também que a gente costuma usar para simular a iluminação global, que é a seguinte. Você coloca uma esfera, né, na sua cena. Então, vamos botar aqui essa câmera aqui em perspectiva para a gente ver. Englobando mais ou menos todo o seu modelo, né? Como se fosse o ambiente, né? O horizonte, sei lá, né? Você teria aqui uma esfera que circularia todo o seu modelo, né? E a gente vai usar, a gente colocaria então tá, beleza. Então tem aqui a esfera, no caso aqui eu usei uma hemisfera, né? Porque eu não preciso que essa luz esteja iluminando o subsolo, né? Eu só preciso que ela esteja iluminando a minha cena da parte de cima, né? O subsolo não me interessa que ele está escuro lá, não dá para ver que ele está debaixo do chão. Então eu estou usando aqui uma hemisfera, né? Então beleza, eu não preciso dela visível aqui, eu só preciso dela em cena. Eu vou pegar um cloner, eu vou colocar aqui um cloner em cena. Então tem um outro objeto aqui que é o cloner. E vou clonar várias spotlights, tá vendo? Ó, eu tô aqui o cloner, eu vou pegar aqui um spotlight e vou clonar esse spotlight. E esse cloner ele vai estar no modo objeto, né? E a referência que eu vou dar para ele é justamente essa esfera. Para isso que eu preciso dessa esfera. Então eu vou clonar. O que está acontecendo aqui, na verdade? Eu estou clonando esses spotlights em torno dessa esfera. Então é como se essa esfera, como eu falei para vocês, do ambiente, você tem as luzes, elas estão a luz está projetando, está rebatendo na parede, todas as superfícies. Então esses cones vão simular, esses spotlights aqui, eles vão simular essa luz que está sendo rebatida das superfícies em volta da cena. Só que quando eu coloco ele no cloner aqui, o que acontece? Você está vendo, os meus spotlights eles estão todos apontando para fora, né? Para fora da esfera. Então o que eu faço? Eu crio aqui um target, aqui ó, um target effector, tá? Que vai afetar esse cloner. Quando eu habilitar o target effector, olha o que aconteceu, ó. Todas as minhas luzes agora estão apontando para o target. Eu coloco esse target aqui onde estão meus objetos, ó, tá vendo? Ó? Se eu mexer aqui o target, ó, o target effector, todos os meus spotlights estão apontando para o target effector, né? Então eu vou colocar aqui o target effector no meio da cena, né? Onde estão meus objetos, e eu vou com isso simular a luz que está sendo rebatida de volta do ambiente para a minha cena. Então vamos ver o efeito que isso provoca aqui. Opa, peraí, eu preciso habilitar aqui o spot também, senão não acontece nada. Então, ó, com isso aí, você já vê que, vamos comparar aqui, ó, eu já tenho aqui com essa luz uma situação bem mais próxima daquele tipo de iluminação suave, da iluminação global, né? Eu acho que o spot só está muito intenso, aqui eu posso controlar a intensidade do spot, deixar ele mais forte ou mais fraco, né? Dependendo do efeito que eu quero, né? Então, é isso que eu falei para você. A diferença de você pegar um HDRI e colocar e você iluminar a sua própria cena é que você decide o efeito que você quer na sua imagem, não o HDRI como foi fotografado daquela forma lá, que vai comandar a sua imagem. Você comanda a iluminação da sua cena, né? Então a gente está vendo aqui, ó, como já deu esse efeito de iluminação mais suave aqui da iluminação global, né? E a gente tem aqui aquela invasãozinha de vermelho que está vindo da área light. A gente pode controlar isso também aumentando ou diminuindo a intensidade da área light.
e a gente já conseguiu esse efeito aqui de luz rebatida do ambiente, né? Só que assim, ela também, o meu spot ele é um spot branco, né? Então ele está rebatendo a luz branca, como se esse objeto ele estivesse num lugar que as paredes são brancas e tal. Mas e se eu, por exemplo, quisesse que esse ambiente fosse colorido, ou tivesse rebatendo a luz do céu, por exemplo, o céu que é azulado, tivesse aquele céu azul e tal, então você tem alguma invasão do azul também na luz, né? Então o que, que eu faço? Eu posso usar aqui essa coisinha aqui do color, né? Eu posso colocar um pouquinho de cor na minha luz. Então eu vou pegar aqui e vou colocar um pouquinho de azul aqui no meu spot, né? Para eu rebater como se fosse um pouco da luz do céu. Se tivesse um dia de céu azul, então tivesse havendo uma invasão de azul aqui na minha cena por causa do céu, né? O que, que aconteceu? Né? Eu renderizei aqui e o que, que aconteceu? Praticamente nada. Por quê? Porque quando a gente está tratando de cloner, né, na verdade, a luz, a cor dos cloners não é definida aqui na cor do objeto. É sim na tab, você vem aqui no cloner, né, você vem aqui na tab transforme do cloner, e aí você tem aqui ó, um campo color, tá vendo? Esse campo color aqui é que vai definir a cor dos meus cloners. Então, no caso aqui, se eu quero que as minhas luzes estejam azuladas, é nesse lugar aqui que eu vou colocar o meu azuladinho aqui das minhas spotlights, né? Aí, ó, quando eu renderizo, já vem um pouquinho de azul. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha como fica uma imagem. Já começa a ficar uma imagem muito mais interessante do que essa aqui que a gente começou, né? E óbvio, da mesma forma como eu falei, você vai controlando aqui, você controla a sua cena, né? Então você pode aumentar ou reduzir o efeito dessas luzes de acordo com o seu gosto, com o efeito, com o tipo de imagem que você quer chegar, aonde você quer chegar. Então vocês estão vendo, são renders bastante rápidos, né? Aqui, esse último render aqui foi de 4 segundos, né? Se você vai colocar aqui uma iluminação global, você vai ter um render muito mais demorado, né? Com essa mesma cena sem mudar nada, só por causa da iluminação global. Então, vale a pena, se você trabalha com animação, não, você tem que conhecer a iluminação, né? Pela razão estética, né, de você poder controlar a luz da forma como você quiser, e pela questão também de velocidade, de otimizar as cenas para você poder trabalhar a animação com tranquilidade. Então vamos lá, beleza. Então já temos aqui né, essa cena aqui e tal, que a gente já evoluiu bastante, né, em relação ao último tutorial. Então vamos analisar aqui mais uma coisa. Imagina que eu tenho esses objetos aqui, eles não sejam cinzas, né, mas eles sejam assim pretos, né, e reflexivos, né. Então vamos colocar esse material aqui nos nossos objetos, né. É um preto reflexivo, né. Então a gente já tem aqui mais ou menos essa característica aqui do objeto, e eu já tenho aqui, né, a luz especular, né, que está batendo aqui, está definindo um brilho aqui, né. E se eu quisesse que esse brilho aqui fosse mais definido, né, como que eu faço esse brilho ficar com aquela cara de foto de produto, que fica com um risco aqui bem definido? Se for uma imagem um still, né, uma imagem de produto estática e tal, eu simplesmente vou no Photoshop e posso simular isso no Photoshop. Mas e se for uma animação, eu vou fazer isso frame a frame? Não, eu tenho que ter alguma forma de fazer isso com iluminação. Como que eu faço isso? Né? Para isso eu tenho aqui, eu botei uma outra area light aqui na minha cena. Né? Vamos ver aqui a nossa cena, como que ela está. Então eu tenho aqui ó, essa area light. Cadê?
Isso aqui é outra coisa. Tem aqui essa área light, tá vendo aqui, ó, esse quadradão aqui, ó. Essa é uma área light, né? Como eu falei para vocês, ela é uma superfície de iluminação, então como se eu tivesse um softbox aqui, né? Uma luz difusa, né? Saindo aqui dessa região. E aí eu vou usar uma outra, voltando aqui nesse tab aqui, Details, né? Esse tab aqui, Details, que eu usei aquele Z Direction Only, que está marcado aqui também, porque a minha cena se resume aqui, eu não preciso de luz emitindo para lá, né? Então eu vou otimizar e vou botar a luz emitindo só nessa direção aqui. Então eu marquei aqui Z Direction Only, o Follow Up eu não usei porque não precisa, nesse caso aqui. E eu marquei aqui, ó, esse tiquezinho aqui, que é aqui, ó, Show in Reflection. Então isso aqui é uma coisa bastante interessante. Então essa área light aqui, né, que é uma superfície de luz, ela vai passar a aparecer também nos reflexos da cena. Então vamos ver que efeito que isso dá na nossa imagem aqui, ó. Olha só que interessante. Tá vendo? Aquele efeito que a gente tem normalmente de foto de produto, que é com uma área de brilho aqui bem definida, tá vendo aqui na esfera também. Se você quisesse que tivesse aquela luz de cima, assim, aí depende do que você quer, né? É como eu falei. Você pode colocar também essa área light daqui de cima, vai aparecer aquele reflexo bem de cima aqui, né, nessa esfera aqui, com tipo aquele logotipo da Claro, né? Então você vê, olha que interessante, show in reflection. Então assim, as luzes normalmente no cinema 4D elas não aparecem no reflexo, né? Isso é uma peculiaridade da área light, né? Então a área light nesse caso aqui ela está com uma forma retangular, né? E eu coloquei aqui show in reflection, ela apareceu aqui refletindo nos meus objetos e já dando um efeito super interessante, né? Olha aqui a diferença, ó. Aqui estava aquele brilho mais suave, né? E se eu quiser um brilho mais duro, né, como a gente chama, mais definido, a gente usa essa área light show in reflection, né? Então a área light é interessante porque você pode definir também a forma dela, né? Então você tem que área shape, no caso aqui ela está retângulo, né? Rectangle. Você pode botar lá disco, uma esfera, cilindro, e você pode até fazer com um objeto. O cilindro, por exemplo, você pode simular essas luzes de cozinha, né, aquelas luzes fluorescentes, né, que emitem, né, de um cilindro, né, que é a luz fluorescente. Se você estiver fazendo uma cena de cozinha, né, alguma coisa que seja iluminada com luz fluorescente, eu sugiro usar uma área light aqui cilíndrica, né? Ou você pode até pegar um objeto ou uma spline e transformar na sua área light, né? Se você quiser uma iluminação de uma forma muito específica, né? Mas no nosso caso aqui, vamos botar aqui um disco aqui só para a gente ver o efeito, né? Que dá também. Então a gente já vê aqui, ó, aqui no cilindro mudou um pouco, no cilindro não, no cone, né? Estou com mania de chamar de cilindro. No cone aqui mudou um pouquinho o formato do reflexo, aqui também ficou quase como se fosse um specular, assim, bem redondão, né? Então esse aqui, né? Esse aqui é o Area Light Show in Reflection, né? Que a gente colocou aqui e já deu mais um efeito aqui de iluminação interessante. E uma coisa interessante de luz aqui que eu gostaria de mostrar para vocês para terminar esse tutorial, que é a luz volumétrica, né? Que também é um efeito super interessante e super comum assim de usar em animação, né? Dependendo do que você está querendo fazer. Você imagina aquela luz de show, né? Aquela luz de show, você está fazendo uma cena lá do show, seu personagem está cantando no palco, ou mesmo é uma cena de gráfica também, de motion graphics tal, de que você quer que tenha aquele efeito de show, né, naquela luz, aquele spot de luz que você vê
ele colorido, aparecendo na sua cena, né? Então esse efeito a gente consegue usando normalmente, você pode usar outro tipo de luz também, tá? Mas esse de show particularmente você usa o spot, né? Que é exatamente é como se chama, né? Essas luzes de show, né? Aquele foco direcionado. E você vai usar aqui, ó, nesse tab aqui, General, né? Visible Light, você põe aqui, ó, Volumetric. Quando você coloca aqui Volumetric, vamos ver o efeito que isso dá. Eu coloquei um spot com luz volumétrica. Olha aqui, ó, que interessante. Você está vendo ó, que o spot ele passa a aparecer aquela luz como se fosse aquela luz de show, né? Aqui ela não está aparecendo muito, porque como eu estou com esse sky aqui cinza, eu vou apagar ele aqui para a gente ver isso aqui com fundo preto, que vai ficar mais evidente o efeito aqui da luz volumétrica. Olha aqui que interessante, né? Já fica com aquele efeito de luz de show, né? Mas ainda dá pra gente dar mais uma pedalada aqui nessa luz aqui, né? Essa aqui já é luz de show, você já vê, já tem o visual aqui da luz, né? Do spot. Vamos colocar aqui um chão também escuro, para ficar bem evidente o efeito da luz volumétrica, né? Mas normalmente, quando você está por exemplo, você está num bar ou num local, normalmente você tem partículas na atmosfera ali, né? Você tem a poeira, a fumaça do pessoal fumando, se for no bar, sei lá o quê. Então você tem partículas aqui. A luz aqui ela está muito certinha. Como que a gente pode simular esse efeito? A gente pode vir aqui, ó, no Light, tem essa tab aqui, ó, Noise, ó. Você vem aqui nessa tab Noise, e aí aqui no Noise você tem aqui, nesse caso está com None, né? Ou nenhum, né? Está sem Noise nenhum. A gente vai colocar aqui, ó. Você tem aqui algumas possibilidades. O Noise na iluminação, né? O Noise na visibilidade ou nos dois, né? Eu vou colocar aqui, vou colocar um por um aqui para a gente ver direitinho que diferença que faz na cena. Então eu vou colocar aí visibilidade. O que vai acontecer? Vai habilitar todos aqui os parâmetros do Noise. Isso aqui é como você mexer no noise normal, né? Todos aqueles parâmetros que você está acostumado e tal, e você controla o noise que você quer. Vamos ver o efeito disso na luz. Olha que legal que fica. Você já vê que já demora um pouquinho mais para renderizar, mas olha só que interessante, ó, como você vai conseguindo realismo. Olha aqui, ó, esse aqui era o volumetric sem noise nenhum e ele com noise. Olha que interessante. Já fica bem com aquela cara de fumaça de show, assim, né? De spot de show. Você pode, óbvio, agora mexer aqui em todos esses parâmetros aqui do noise e deixar ele maior, menor, mais evidente, menos evidente. Quando você está fazendo uma animação, você também pode mexer aqui na velocidade do vento, né, a direção do vento, e aí você tem esse noise aqui também se animando aqui, dá uns efeitos muito interessantes também de luz volumétrica. Isso aqui é muito usado em efeitos especiais, né, aquela contraluz, normalmente quando você tem aquela cena no Monstros S.A., né, que os personagens vêm saindo do corredor e projeta aquela sombra. Aliás, eu vou demonstrar isso aqui também. Eu coloquei aqui um tube aqui na nossa cena, aqui em cima, e está debaixo desse volumétrico spot aqui, tá? Só para a gente ver o efeito da sombra volumétrica aqui, que interessante. Essa sombra é bem esse efeito, assim, quando do Monstro S.A. os caras estão saindo e você vê aquela luz forte de trás. E aí você vê aqui, ó, olha que interessante aqui a projeção. Você vê que vem você vê a intensidade aqui da luz volumétrica, e aqui como tem um objeto, ele projeta uma sombra, e esse é um tube, né? Então tem um furinho aqui, então sai aqui também a luz pelo meio, né? Você consegue criar uns efeitos muito legais também com luz volumétrica.
Agora é assim, bom, isso aqui foram mais algumas dicas, né, que eu dei para vocês aí de iluminação, para vocês enriquecerem ainda mais as suas imagens. E cabe agora a vocês usar esse conhecimento aí de uma forma a enriquecer o render de vocês e ficar imagens cada vez mais bonitas. Como sempre, né, eu falei aqui, falo de novo, se vocês fizerem renders, imagens, coisas legais usando essas técnicas que eu estou ensinando aqui e quiserem compartilhar, eu vou adorar ver o que vocês estão fazendo. Se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem sugestões de como melhorar o render de vocês, ou fiquem à vontade, tá? Esse canal aqui é para isso mesmo, para eu compartilhar meu conhecimento com vocês, tá bom? Se você curtiu, assina aí o canal e acompanha todos os meus tutoriais, põe aí curtir, comenta, fica à vontade que o canal é seu também, tá bom? Até a próxima e um grande abraço.